Hoje nós vamos falar sobre o que será a grande tribulação. Eu não sei se você já ouviu esse termo grande tribulação, mas vai existir um tempo na Terra que vai ser chamado de grande tribulação. E a gente vai começar definindo tribulação. Tribulação é problema grave, provação ou sofrimento severo. Então a gente vai falar hoje sobre este evento que nós acreditamos que vai acontecer, respeitando pessoas que pensam diferente disso, do que a gente vai expor aqui. E a gente vai começar primeiro fazendo um alerta. Se você não assistiu esse vídeo aqui, ó, chamado Arrebatamento, a nossa orientação é que você pare esse vídeo agora e volte aqui nesse vídeo e assista sobre o arrebatamento, porque este vídeo vai linkar com o que a gente vai falar hoje e vai linkar com o que a gente vai falar semana que vem. Porque hoje a gente divide o período na metade, um período de 7 anos na metade, e depois na semana que vem a gente conclui os outros 3 anos e meio. E a semana que vem nós vamos fazer no final do vídeo uma simulação do que vai ser o arrebatamento. Aí eu vou colocar semana que vem para você o número dos minutos aqui, caso você queira ir lá e ver como vai ser o arrebatamento. Então a gente vai dividir primeiro em 2 grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar são das pessoas como nós agora, que estamos esperando o arrebatamento. Então, se não sumiu ninguém até agora, você faz parte desse primeiro grupo. Nós não sumimos, estamos todos aqui, então nós estamos esperando o arrebatamento. Por isso que é importante esse vídeo aqui, para você entender o que eu estou falando. E vai ter um segundo grupo. Então, para esse primeiro para esse primeiro grupo, vai ser um vídeo de alerta. Vamos combinar isso. Já para o segundo grupo, que é o grupo das pessoas que presenciaram pessoas sumindo misteriosamente, já vai ser um manual de instrução para você entender o que você não deve fazer e o que você deve fazer nesse próximo passo. Então é importante dividir. Nós estamos aqui e estamos esperando o arrebatamento. Se aconteceu o arrebatamento, eu não estarei mais aqui, a Simone não estará mais aqui. E talvez muitos de nós também não. Lembrando... Não queremos assustar ninguém. Não queremos assustar ninguém. Mas é importante entender por que a gente precisa aceitar Jesus. Ok? Então a gente vai falar sobre o arrebatamento, ou sobre a tribulação, mas eu quero que a Simone comece fazendo um pensamento que ela falou comigo agora há pouco, eu achei muito legal. Fala pra gente. É que, na verdade, esse conceito, né, de fim dos tempos, ele varia muito dependendo da perspectiva que a pessoa tem. Uma perspectiva religiosa, ou até mesmo filosófica ou científica. Então, o que a gente quer deixar claro é que a gente não quer assustar ninguém e a gente quer deixar a nossa visão sobre o que vai acontecer no futuro, né? A visão religiosa, a visão cristã, e que está dentro da Bíblia. Tá, a gente respeita as outras formas de pensar. Exatamente. Mas é importante a gente conversar com você para você entender. Ah, eu penso diferente, sem problemas, não tem problema. Mas você pode escutar o que a gente está falando. E a gente vai começar primeiro te contando quem serão os personagens desse período chamado Grande Tribulação. Eu já vou te explicar que vai ser um período de 7 anos, ok? Então nesse período de 7 anos vão ter alguns personagens. O primeiro personagem que a gente vai contar para você, que vai estar presente muito mais ativo, vai ser o diabo. É mesmo? É, o diabo. O segundo personagem é o anticristo. O anticristo ou a besta. O anticristo, ele vai ser uma pessoa que vai ser contrário a Jesus Cristo, por isso anticristo. O terceiro vai ser o falso profeta. A Bíblia fala do falso profeta, que vai ser o chefe da propaganda religiosa do anticristo. E aí é muito engraçado, porque é o diabo, a besta fazendo 3. É muito, muito curioso. Mas vai ter um quarto grupo. O quarto grupo vão ser as pessoas que escutaram sobre Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a necessidade de aceitar Jesus, mas não tomaram uma posição. Elas sabem o que aconteceu, mas elas ficaram, porque elas não tiveram a coragem de dizer sim para o sacrifício de Jesus. É o quarto grupo. O quinto grupo vai ser as outras pessoas que não tiveram contato ou não quiseram aceitar mesmo. Não se preocuparam, olha, tudo bem, eu vivo a minha vida, minhas regras, ok.
Essas pessoas vão ficar. E elas vão aceitar uma coisa que chama marca da besta, que a semana que vem a gente vai explicar para você o que é a marca da besta, o número do seu, a marca, o nome e o seu número. As três coisas a gente vai te explicar a semana que vem. E a gente vai começar, depois desses personagens, a te contar como vai ser o evento bem rapidinho. Então a primeira parte do arrebatamento, como a gente tem o vídeo, a gente vai passar rápido para a gente pontuar. Então a Simone vai ler para a gente o arrebatamento dos cristãos. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, explicando o evento arrebatamento. A gente vai falar do arrebatamento para entrar na tribulação, ok? Lê para a gente, por favor. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Te explicando rapidinho, vai existir um dia que os mortos vão ressuscitar, mas as pessoas não vão ver essa ressurreição. Eles vão ressuscitar e vão para os ares. E algumas pessoas, todas as pessoas que aceitaram Jesus vão ser arrebatadas ou raptadas. As pessoas somem e deixam tudo que tem aqui. Tudo. Então deixa carro, casa, todas as coisas. Nós mesmos vamos deixar todas as nossas coisas. Por isso que a gente acha que isso aqui não é nosso. Não é nosso. A gente vai embora daqui. A gente é viajante na Terra. A gente é viajante. Então a gente vai embora e fica tudo aqui para ser administrado por um outro governo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esse período de arrebatamento vai ser um período de choque para a humanidade. Porque as pessoas vão sentir no primeiro momento saudade, como se perdiu o ente querido. A televisão provavelmente vai arrumar, ou os meios de comunicação, algumas desculpas para as pessoas que sumiram. O diabo vai ter que inventar uma desculpa. Lembrando, isso não está na Bíblia, tá? É nossa interpretação. O arrebatamento está. O arrebatamento está na Bíblia. Mas essa parte de sobrar os bens é porque a gente imagina. Eu vou embora, ficou tudo aqui, sobrou para alguém administrar. E aí a gente teve o arrebatamento, e aí daí para frente a gente acredita que vai ser implantado um governo mundial. Esse governante mundial, ele vai começar com uma característica muito peculiar. Ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos com muitas pessoas. É o que diz lá em Daniel 9, 27, que é o texto que a Simone vai ler. Lê pra gente. 7 anos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que será determinada seja derramada sobre ele. Daniel 9, 27. Aí você vai me perguntar, mas você falou 7 anos e ela falou uma semana. Então, como assim? Vamos entender. Na Bíblia, muitas vezes os números eram relacionados dizendo um ano sendo um dia. E a gente vai ler lá em Números essa relação, quando um ano vale um dia. Então 7 anos são 7 dias de Bíblia. Lê em Números, vai ter muito texto bíblico, mas você tem que entender isso, porque senão vai parecer que a gente está inventando, e a gente não está. Lê pra gente Números. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Números 14, 34. Somente fazendo uma relação sobre um dia por um ano. Então, quando vai no texto anterior lá de Daniel e ele fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana são 7 dias. E a gente acredita que são 7 anos. Porque se a gente for lá em Daniel e pegar os cálculos dos anos do restante da profecia, a gente vai ver que são
70 semanas e só falta uma semana para concluir. Só que a gente quer falar para você ainda mais uma coisinha sobre os 3 anos e meio, que são os 42 meses, onde o líder mundial vai fazer esse tratado de paz. Nesse período, esse líder ele sobe como um líder para resolver o problema da humanidade, ele acerta dois povos que estão guerreando e brigando há muito tempo, ele faz com que esses povos tenham paz entre eles, com um acordo de 7 anos, e aí todo mundo celebra porque realmente vai ser bom para a humanidade. São, olha, 7 anos. E aí, nesse mesmo período, aparece a figura das chamadas duas testemunhas. A gente já vai lá para Apocalipse, as duas testemunhas. Essas duas pessoas, elas vão sair falando em praça pública para todo mundo, alertando que aquele lá que está se dizendo um grande líder, que ainda não se revelou quem ele não é um cara de Deus. Porque todo mundo vai ter ele como um cara de Deus. Um cara que tem poder, um cara que sabe, olha, fala bem, ele lidera, ele fez prosperidade no mundo. Ele vai ser um líder que aparentemente vai ser bom, mas não vai ser. Então, a figura das duas testemunhas, que está em Apocalipse 11, de 3 a 6, ele vai ficar profetizando. A Simone vai ler, esse texto é longo. Então eu vou projetar aqui para a gente ler o texto inteiro. Fica com a gente, vai lá. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessa testemunha sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra como todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11, 3 a 6. Lembrando, estamos falando dos 3 anos e meio primeiros, os 3 anos e meio iniciais, ok? A primeira parte. Então, existe o levante de um governo mundial com um tratado de paz de 7 anos, aparecem essas duas testemunhas e começa a profetizar. Nesse mesmo período, alguns grupos religiosos começam a fazer sacrifícios, começam a fazer ofertas a Deus, e tudo muito bem. Só que tem que lembrar o seguinte, que tem pessoas que sabem que isso vai ser, que pessoas que não foram no arrebatamento, e que sabem que isso na verdade é a implantação desse governo do anticristo. Então essas pessoas elas já vão começar a viver um período bem complicado, porque nesse período, nesses 3 anos e meio, vai ser implantado um controle social, que a gente vai falar semana que vem, que é a chamada marca da besta, que é um controle social. Livre interpretação da minha cabeça, livre interpretação. Eu acho que nós passamos por um ensaio há pouco tempo atrás, onde nós fomos obrigados a ir em determinados locais e receber alguma coisa no nosso corpo. E é um ensaio, onde a gente não podia viajar se a gente não tivesse uma carteirinha X, controle social. Vai ser mais ou menos isso, nossa interpretação. Por quê? Porque no momento seguinte vai ser implantado a divisão realmente. Esses são do anticristo, esses não são do anticristo. Então, o que tem que ficar de hoje pra gente? Antes, vamos falar. A gente falou das duas testemunhas. Semana que vem, a primeira parte do vídeo, a gente vai falar sobre as duas testemunhas. O que vai acontecer com elas? Porque elas estão testemunhando de Deus. E o que parece que essas duas testemunhas, elas serão, neste momento, a única voz de Deus aqui na Terra. As testemunhas de Deus, que vão falar contra esse cara que ainda não se revelou como um anticristo. Ele só se revelou como um grande líder, um líder religioso. Então, hoje a gente para por aqui o nosso vídeo.
nos 3 anos e meio primeiro. E a semana que vem a gente continua falando sobre o final da tribulação. E aí a gente vai entender a parte mais grave da tribulação. Porque por enquanto a humanidade está vivendo numa boa, está todo mundo só vendo as coisas acontecer, o governo mundial apareceu, ele foi implantado, unificação, o início do controle social, mas ainda não é obrigado. Mas nos 3 anos posteriores o negócio vai ficar feio. Então, qual que é a nossa sugestão para você que está assistindo o vídeo e ainda não aconteceu o arrebatamento? Aceite Jesus. Aceita Jesus. Aceita Jesus, porque a semana que vem eu vou te mostrar o que vai acontecer nos 3 anos seguintes, 3 anos e meio seguinte a esse primeiro período. Então, é importante a gente não ficar com medo, mas entender que é um evento que vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. No momento seguinte vai acontecer a implantação do governo mundial. Num outro momento vai acontecer a implantação da marca da besta. Depois Jesus volta, milênio. Olha, eu dei spoiler. Acabou, não precisa mais assistir. Mas a semana que vem a gente ainda tem coisa para conversar, porque tudo a gente vai respaldar na Bíblia. Gente, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Esse foi a primeira parte. Semana que vem a gente grava a segunda parte do vídeo, falando sobre a segunda parte da tribulação. Tá bom? Beijão, até a semana que vem. Não perca. Não percam.